Fala Vitrais, estamos começando aqui mais um Vitral Podcast. Hoje a gente está num lugar especial, né? A gente tá fora de casa. É sempre legal, assim, quando a gente sai de casa e a gente vai até um evento. Então hoje é um Vitral, assim, com um gostinho diferente, tá? Mas antes da gente começar e introduzir todo o papo de hoje, meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. E nós somos... Não, sacanagem, não vou fazer isso. Mas, pessoal, é o seguinte, a gente tá começando aqui mais um episódio e esse é o primeiro episódio, né, oficial do ano. De 2024. De 2024, olha que legal, a gente passou aí por um recesso, vocês tiveram, enfim, vários... Uns quantos episódios ano passado? Só em 2023 foram 45. 45, olha aí, quase 50 episódios para você assistir lá sobre diversos temas. Então, se você tá aqui, é o seu primeiro episódio do Vitral hoje, eu quero te convidar a ir lá nas nossas playlists e conhecer os outros temas que a gente tem lá. A gente tem temas sobre cultura, ciência, enfim, um monte de coisa. Vai lá e dá uma olhada. E o Madison vai trazer alguns recados aqui pra gente. Inclusive, você não falou onde a gente tá, né? A gente tá no Nefi Day. Se você que tá aí, chegando nesse episódio meio perdido, Nefi, a gente vai pedir aqui os fundadores para apresentarem, mas basicamente é Núcleo de Estudos de Fé Inteligente, falei certo? E que é uma galera que se dispõe a discutir a fé de uma perspectiva inteligente. E aí? É justo. É isso. Então, vai dar os recados aí. E aí, alguns recados, galera. Inclusive sobre o Nefi, a gente já gravou um episódio com a Manu, né, e o João Pedro do Efeito Prisma. Então vai lá e confere também, falando sobre a influência cultural da reforma, que tem bastante a ver com o tempo que a gente está falando aqui, de verdade, blá blá blá, né? Tem muito a ver com a reforma protestante. E você pode estar mais perto de nós do Vitral também, sendo um vitralista, né? A gente tem uma comunidade aí de vitralistas, galera que pode nos apoiar. E também financeiramente, participar ali de um grupo de WhatsApp que a gente tem, mandar perguntas, enfim. E esse ano a gente vai ter alguns eventos. Esse episódio está saindo em fevereiro, então vou falar mês que vem, para você que está aqui. Você sabe que é março, tá? Em março a gente vai ter um evento do Vitral em Belo Horizonte. Primeiro, Vitral na Cidade. Nosso evento aí, Vitral na Cidade, a gente deve ter alguns ao longo do ano, sempre com uma apresentação artística, uma palestra e um podcast gravado ao vivo. Então, aguarde aí mais informações. Talvez quando esse episódio sair, a gente já está até divulgando. Tomara. Então, assim, fique ligado. E também para a galera que está aqui, fica já o convite, vai reservando a sua agenda, dia 9 ou 16 de março. A gente está para fechar entre essas duas datas aí. É isso? Vamos aqui para os nossos convidados. Vamos pedir para a galera se apresentar primeiro? Boa. Quem é vocês? E aí, dá uma introduçãozinha, Lincoln e Manu. O que é o Nefi? Como é que nasceu? Sim, 2 minutinhos. O que é? Isso. Ok. Boa noite a todos. O Nefi é o Núcleo de Estudos Fé Inteligente. O Nefi nasceu em 2021 e o objetivo do Nefi é ser uma comunidade dialogal, uma comunidade que promove discussões sobre a fé cristã a partir de várias linhas temáticas. Então, a nossa proposta como grupo de estudos é fomentar um ambiente de virtudes, mas ao mesmo tempo um ambiente respeitoso, um ambiente de humildade e principalmente um ambiente que exalta Cristo. Um grupo de estudos que ama a verdade, né? Esse é o tema do nosso Nefi Day esse ano. Então, o Nefi, ele ama a verdade e por amar a verdade, ele proporciona um ambiente para refletirmos sobre a fé cristã. A gente sempre fala muito de fé inteligente. Então, o Nefi, ele se propõe a ser esse espaço. E qual é o seu nome, você falou? Meu nome é Lincoln Rodrigues, perdão, gente. Meu nome é Lincoln Rodrigues, sou fundador do Nefi e um dos coordenadores do Nefi também. Legal. Manu, qual é o seu nome? Meu nome é Manu, eu sou Emanuele Ramos, eu sou do Nefi, eu sou uma das coordenadoras, eu coordeno a linha de História do Cristianismo e tem sido um prazer para mim participar do Nefi. As nossas reuniões acontecem de forma remota, né? Então a gente tem contato com várias pessoas do Brasil e isso tem sido muito significativo para nós, nessa comunidade, onde a gente teve a oportunidade de conhecer tanta gente, convidar tanta gente para as nossas conferências aqui mesmo. A gente fez amigos, né, que eu não conhecia antes. Então, eu creio que o Nefi tem abençoado muito, né, a vida de quem
de quem acompanha e, em primeiro lugar, a nossa, né, que somos organizadores, e é isso, né, a gente espera continuar aí contribuindo para a edificação da igreja. Legal. Vai lá, Thiago. Vou falar. Bom, gente, eu não faço parte da coordenação do NEFI, não. Eu sou um membro aleatório aqui. Participei do NEFI Day do ano passado, estou participando agora. Bom, eu sou o Thiago, faço filosofia no FMG, sou membro da Igreja Esperança. Já participei de algumas reuniões também do NEFI, as reuniões online. No caso, o que eu coordeno mesmo, eu coordeno o núcleo da BC2. Mas acho que é isso, né? E palestrou aqui hoje, né? Simplesmente, né? Aqui hoje. Apenas. Então, gente, meu nome é Juan Silva. Sou coordenador em filosofia aqui no NEFI. Sou estudante de filosofia. É uma oportunidade muito grande, né, estar aqui. A gente ama o conhecimento, a gente ama falar de conhecimento, né? E principalmente a gente gosta de conhecer pessoas, né? Acho que é uma ponte muito grande que o NEFI faz, conhecer pessoas. E eu fico muito feliz, né, de estar conhecendo gente nova aqui hoje, de ver que o NEFI ele tem sido levado para outras pessoas. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje. Show de bola. Gente, a gente vai introduzir aqui, para você que está assistindo e não sabe, né? A gente teve aí uma tarde inteira e noite, né? E um pedaço da noite aí de palestras e tal. Então, assim, a nossa cabeça está fritando nesse momento. O Thiagão deu mais de 1 hora de palestra aí pra gente. Foi muito bom, muito conteúdo. Depois Rodolfo, depois a galera aqui, esses 3. Então, a gente está com muitos conceitos na cabeça, mas eu queria voltar um pouco lá para a raiz, né, desse assunto assim, e perguntar para vocês sobre o porquê, né? Por que vocês escolheram esse nome para um evento? Por que verdade, né? Por que a verdade é tão importante assim? O Thiago falou sobre pós-modernidade, etc, né? Mas eu queria que a gente falasse aqui já desse início. Por que é tão importante hoje falar sobre verdade? Realmente isso é importante? E aí? Quem quiser começar. Enfim, não foi eu que organizei o tema, né? Na verdade, a Manu me falou, né, primeiro sobre o tema, aí eu falei, muito bom, porque, curiosamente, um dos motivos que me levou a fazer filosofia foi que eu estava muito curioso com a verdade. Eu fazia jornalismo e o curso de jornalismo é um lugar que produz muito relativista. Desculpe se tem algum jornalista vendo, eu formei em jornalismo, eu tenho conhecimento de causa, mas é um lugar que produz muita gente que tá lá falando de pós-verdade, mas quando você vai lá espremer a pessoa, você pergunta se tem uma verdade absoluta, ela fala que não tem. E aí eu ficava muito perturbado pra caramba, no sentido de que quando eu olhava para as coisas, eu me perguntava o que são as coisas. Qual é a verdade sobre cada uma dessas coisas. E em 2014, quando eu li o Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, e ele falando dessa questão da verdade e dessa contradição inerente ao relativismo de você defender essa coisa de não existe uma verdade absoluta, ser uma verdade absoluta, eu fiquei muito curioso, muito perturbado com esse tema, e até hoje está aí, né? A perturbação está até hoje aí, por isso que eu trouxe... A filosofia não resolveu isso, né? Você jura? Claro, não, a filosofia não resolve, não. A filosofia vai... Ou é ceticismo ou relativismo. O único que resolve aí é a aparição de Cristo. Olha, e toma, aí, já assim, toma, tá? Você tá entregando. Porque realmente é um grande problema durante toda a história da filosofia. E a gente tem aí na epistemologia 2 problemas para lidar com o problema da verdade, que é o problema do ceticismo e o problema do relativismo. O relativismo é um problema assim, meio bobo às vezes. Meramente você falar que não existe uma verdade absoluta, mas já é uma contradição. Agora, o problema cético tem muitas discussões, porque há discussões sobre a capacidade dos nossos sentidos aprender uma certa verdade sobre o mundo, já que os nossos sentidos podem nos enganar, a gente sabe disso, de onde que vêm as ideias, enfim. Existe uma série de discussões dentro da filosofia que vão levar para entender de onde vem a verdade. E a própria, como o Juan falou no início da apresentação, na apresentação dele,
a pesquisa da verdade foi uma das coisas que inaugurou o próprio fundamento da filosofia com os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, a discussão com os sofistas, enfim, tudo isso tá discutindo com esse problema da verdade. E fundamentalmente porque ninguém quer ser enganado, né? Acho que é uma coisa básica, um princípio de senso comum. Ninguém quer ser enganado sobre as coisas, de chegar no final da vida e falar, eu vivi uma grande ilusão. Acho que ninguém quer, né? É pesado, hein? Caramba, verdade. Porque existe um apego à realidade, né? Assim, meio inerente, né? Ao ser humano. Dá pra falar isso, assim? Esse apego, porque eu quero entender como a vida funciona, né? É isso que você tá falando? Tipo assim... Na verdade, porque a filosofia, ela surge depois. É uma coisa que surge depois de uma coisa que já está inato no ser humano, né? Acho que o Juan que sabe bom para falar isso aqui, ó, do Aristóteles e a ideia do espanto. Essa coisa de que o ser humano se espanta com a realidade e ele consegue, ou vamos dizer, aqueles que conseguiram compreender que eles ignoram a realidade, que ignoram a verdade, eles se espantam com o mundo que se aparece diante deles e demonstra um monte de coisa desconhecida, mas também se espantam com o fato de que eles se enganam. E aí quando você percebe que se engana, você só consegue descobrir que você se engana porque existe uma verdade. Não tem como você falar, tipo, eu me enganei, sem entender que existe uma verdade sobre isso. Inclusive o processo da dúvida é isso. Um dos problemas da filosofia moderna foi essa questão da dúvida, né? A dúvida pela dúvida, mas não existe dúvida pela dúvida. O que gera uma dúvida é o interesse pela verdade. Você só duvida de uma coisa porque você quer encontrar uma verdade. Não existe essa coisa de uma dúvida radical, de que eu duvido de tudo. Enfim. Mas o que você complementa aí, Juan? Precisa? A aula filosófica aqui do lado de lá os crentes, né? Tudo é equilíbrio, gente. É equilíbrio. Pessoal da Fafiche e tal. O Tiago aqui, ele falou perfeitamente, né? Principalmente na questão do espanto. Aristóteles, lá Aristóteles, lá na Metafísica, ele até cita, né? Que aquelas pessoas que reconhecem que não sabem, elas vão procurar o saber. Então... a partir do momento que você procura o saber, é porque existe uma verdade. Eu lembro que, no começo que eu comecei a estudar filosofia, eu tinha esse receio, né? De entrar na academia, a ideia relativista imperando, etc. Aí eu lembro de ler um diálogo de Platão que chama Fédon, né? É o diálogo perfeito de Platão, vamos dizer assim. E Platão, ele fala, né, que nada aqui se compara ao que está preparado na eternidade. É muito crente isso, até se pensar. Né? Então eu fiquei fixurado nisso. Então, se ele está falando de eternidade, então existe uma verdade. Então, a filosofia, principalmente ali nos clássicos, né, recuperar a filosofia clássica, eu acho bastante importante. Ela vai se concentrar em buscar essa verdade. A verdade, ela importa porque a verdade, ela é real. Mas nós vivemos num mundo relativista, um mundo que tem propagado haver ausência de verdade. Então, a verdade, ela existe, ela é real, ela é muito cara para nós. A pergunta que se faz, a verdade importa? Sim, a verdade importa. N.T. Wright já vai falar isso no Indicadores Fragmentados. Embora não seja tão fácil assim conhecê-la, mas a verdade importa. Então, quando nós observamos isso, essa propagação de que a verdade não existe ou que a verdade é fruto da subjetividade, nós, como cristãos, devemos dizer não. A verdade, ela é real. A verdade, ela é encontrada nos evangelhos. Então, esse é o nosso papel, principalmente no mundo relativista. É dizer, a verdade é Cristo Jesus. E na palestra de mais cedo, até falei um pouco sobre isso, citando João 14, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Ele é a palavra. E se ele é a palavra,
nele podemos confiar. Então, por essa razão é que a verdade, ela é tão importante. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu pensei nesse tema, né, para o NFD. A gente tinha feito uma reunião, acho que estava eu, o Lincoln e o Juan, e eu tinha acabado de voltar de um evento, que foi na Nona Presbiteriana. Foi um evento falando sobre revolução afetiva. Eu sei que esse tema quem trouxe foi o Guilherme de Carvalho, mas... Que inclusive teve cobertura do Vitral nesse evento, e a gente tem 2 episódios, um sobre revolução afetiva e outro sobre aconselhamento bíblico, né? Vale ouvir também. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Uma grande conexão entre todos. Foi muito bom. Eu tive a oportunidade de participar um dia só. Então eu escutei esse tema a primeira vez com o reverendo Enoque, acho que é o nome dele, né? E esse tema sempre me cativou em vários âmbitos, mas especialmente no que diz respeito à nossa identidade, né? Não sei, né? Essa efervescência de várias identidades, do eu posso ser o que eu quiser, eu posso sentir o que eu quiser, né? Enfim, os sentidos acima de todas as coisas. E quando a gente entende Cristo como uma verdade, isso quer dizer que todas as coisas ao nosso redor e na nossa vida precisam estar debaixo desse senhorio, inclusive o que a gente pensa sobre nós, sobre a nossa relação com o próximo, sobre a nossa relação com Deus. Então, a gente também tinha acompanhado outras discussões no momento, né, sobre o aborto. Então, o NFI estava bem engajado assim, em discutir sobre essas questões, e a gente achou por bem trazer esse tema. E é isso. Eu acho que o que mais me toca assim, nessa questão da verdade é mesmo a nossa vida interior e como a gente consegue se enganar tão fácil, né? Às vezes a gente não expõe, não faz um discurso ou não publica os nossos enganos, mas nosso coração ele está produzindo algumas raízes muito fortes. Então, acho que é isso. E aí, mano, eu já queria que você continuasse falando, porque aqui a gente tem pelo menos 3 perspectivas, né, que vocês trouxeram a respeito de verdade, que é histórica, filosófica e teológica, né? Mas é filosóficas também, né? Então. Filosóficas aqui. E aí, assim, a gente queria ouvir um pouco da contribuição dessas áreas aí, né, história, filosofia e teologia, sobre a verdade, né? Na sua palestra, você falou um pouco de como se deu essa busca pela verdade em períodos diferentes da história, né? O Tiago também falou um pouco disso na palestra dele, mas eu queria que você introduzisse falando isso também, assim, de qual foi o pensamento da humanidade em épocas diferentes do que era buscar a verdade, entendeu? Tenta trazer isso aí pra gente. Na minha palestra eu trouxe muito a respeito da história, né, a busca da história de remontar o passado e de construir uma sociedade e um pensamento a respeito dessa sociedade. Então, o que eu toco, né, na minha área é mais a esse respeito, né? A mentalidade de uma sociedade sobre ela mesma e sobre como ela funciona diz tudo sobre ela, diz tudo sobre como ela se move, como ela vai se engajar. Eu citei aqui os movimentos especialmente do século XX, que eu gosto de ressaltar, né, dessa nova história, porque começaram a surgir movimentos sociais pautados mesmo na identidade. Então, hoje a gente vê essas coisas muito, muito, muito separadas, né? Antes a história, ela era vista mais como uma coisa geral. A história que eles chamam de história dos vencedores, ou a história oficial. Você tinha a história de um país que era X, mas esses movimentos historiográficos do século XX trouxeram uma certa autonomia para o sujeito de fazer a própria história. Então, a gente começa a achar algumas seções, como história das mulheres, história da infância, história dos operários, história disso, daquilo. E cada área de pesquisa vai formando seus próprios métodos, né? Então a sociedade ela fica cada vez mais complexa e esses grupos, além de ganharem uma nova identidade, eles ganham uma nova forma de pensar. Infelizmente, cada vez mais secularizada, né? E envolvida com alguns ideais que não condizem com a verdade. Então essa também é um incômodo meu, né? Assim, na minha área de estudos, considero
um problema e uma dificuldade também envolver com esse tipo de pesquisa. O Rodolfo trouxe aqui uma perspectiva muito interessante falando do livro que ele produziu. É muito difícil a gente encontrar um historiador ou alguém que trabalha com história que pensa uma sociedade de acordo com os princípios cristãos. Isso é muito difícil. A maioria do material produzido que a gente tem contato na faculdade, o que é publicado, já tem um viés. Então, às vezes, é difícil você separar os indivíduos ou a sociedade dessas coisas que já estão montadas, né? Então, às vezes, até para nós cristãos, né, admito, no meu período de faculdade, você entra tanto em contato com aquilo que chega um momento que é mais fácil você crer que é para isso. Nossa, a história da sociedade realmente é isso, é uma luta de classes, é isso, porque é o dialeto dessas pessoas, né? E a luta, talvez esse apelo emocional para o que eu estou sentindo, para como eu vou sofrer, é algo que te faz ter uma empatia, só que é uma consolação exterior, como diz o Tomás de Kempis, né? Todos nós sofremos, padecemos por vários males, né, da sociedade. Cada um tem uma história diferente para contar. Mas os nossos problemas não são resolvidos, né, dessa forma. É claro que a gente precisa de justiça social, mas a justiça maior que a gente precisa é a que vem do Senhor e é através da renovação da nossa mente. Então, é um desafio, assim, trazer essa perspectiva para dentro da academia. É muito difícil, assim, essa aceitação. A gente tende a mesmo se afastar um pouco desses debates, mas graças a Deus que tem grupos como o NEFI, que a gente consegue pensar e tentar produzir um material diferente. Mas estamos aí na luta. Graças a Deus por podcasts como o Vitral. Graças a Deus. Modéstia à parte, né? Então, mas achei muito massa essa questão que você falou, como as coisas foram se diversificando, né? Porque, na verdade, eram causas, ou são, né, causas válidas, né, dores reais, e que foram se tornando possíveis, né, que essas causas fossem se tornando relevantes, né. Então essas pessoas começaram a ter voz, né, e aí a gente inclusive gravou o podcast sobre a Reforma Protestante, né, que foi um dos movimentos que com certeza deu aval, né, para muitos desses discursos acontecerem, né, porque em outros momentos esses discursos eles eram simplesmente podados, né. Então a gente tem uma coisa quase paradoxal assim, né, porque realmente essa liberdade ela é necessária, né, digamos assim, mas ao mesmo tempo quando você tem essa liberdade você tem essas questões para lidar, né, que cada um vai começar a pensar em si mesmo, você vai começar a pensar na sua qualidade de vida, no seu conforto, né, etc. O que é bom, né? Mas ao mesmo tempo você tem todas essas questões. E o que eu fico pensando em algum determinado momento, a igreja simplesmente falava assim, você vai crer nisso e pronto, meu irmão. É isso. Hoje a igreja grava podcast, hoje a igreja faz live, né? Tem um Instagram, conversa, né? E etc. É um caminho muito mais difícil, né? A se fazer, né? Mas eu fico imaginando assim, é um trabalho muito mais árduo, mas eu acho que é o trabalho que Deus quer que a gente faça também, né? Porque parece que é o que ele faz na Bíblia, assim, né? Ele, por mais que tenha momentos em que ele intervenha na história assim, né? Vlau! Mas eu acho que ele está usando formas pedagógicas também, né? Vocês concordam com isso? Quem quiser comentar sobre ou não quiser também? Então pode responder. É isso. Então é isso. Mas aí, complementa, a gente falou um pouco da verdade ao longo da história e a verdade ao longo do tempo da filosofia, por exemplo. Isso. O que era verdade, tipo, sei lá, na era aristotélica. Aristotélica é ele, né? Pro Platão. Quem não, que é fã do Platão? Ele é Você que é fã do Platão? Ele é Kierkegaard ali. Então, o que era verdade, sei lá, nos filósofos medievais, ou na filosofia atual, como que a verdade foi... A ideia da filosofia sobre a verdade foi sendo construída aí? Eu vou ficar um pouco na área da filosofia clássica, o Thiago ele é mais fera na área da filosofia, né, onde o bicho começa a pegar ali, né? Um pouco mais tarde. A filosofia clássica, ela começa, como a gente falou aqui mais cedo, nessa busca pela verdade, né? E, infelizmente, os sofistas ali também, né, com Protágoras, por exemplo, que o homem é a medida de todas as coisas, trouxe algumas consequências também até para o período
para o período grego, né? Mas o que enfatiza bastante a filosofia clássica foi o querer dos filósofos em buscar um princípio ordenador de todas as coisas, né? Os filósofos antigos, os pré-socráticos, os naturalistas, eles não se contentaram em explicar que o princípio das coisas surgia com Zeus, com Hera, com Hades, etc. Ora, nós vamos sentar aqui e nós vamos tentar elaborar, né, algum conceito de onde vem todas as coisas, né? A gente precisa encontrar essa verdade através da razão, né? Isso também foi um grande marco na filosofia clássica. Lógico ali que Platão ele não pauta mais a busca da verdade nos sentidos, né, mas a busca da verdade somente através do princípio racional, né, ele, Aristóteles também. E no período medieval, a filosofia ela teve uma crescente muito grande, principalmente cristã, né, com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dispensa comentários, né, foi um dos maiores filósofos aí da história da humanidade. O Thiago fica rindo de mim, que falando assim, cara, o cara é protestante e fica elogiando Tomás de Aquino, mas não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Tomás de Aquino é um grande nome da história da filosofia, e o próprio, não tem como a gente não falar dele, Agostinho, né? Então, no período medieval, a filosofia ela teve uma crescente muito grande também, né? Mas não mais por um princípio igual Platão e Aristóteles, mas focando a sua mente em Deus, né? Num princípio mais teocrático, né? A escolástica ele teve mais essa questão. Lógico que teve a guerra entre o nominalismo e os universais, mas a filosofia trouxe essa base aí pra gente. Porque eu fico brincando com o Juan, porque ele é luterano e Lutero batia muito em Tomás de Aquino. E ele tá aqui falando, é um fã de Tomás de Aquino. Brincadeiras à parte. Mas ele coloca uma imagem de Tomás de Aquino e uma de Lutero do lado. Porque o tudo Juan é o equilíbrio, gente. É o conciliador, reconciliador. Ele tá fazendo um papel, né, de reconciliação. Tem que mediar, né? Exatamente. Mas, agora, eu acabei ficando com moderna e contemporânea, né? Mas antes de falar disso, eu acho que, para além, pensando nessa questão do problema da verdade, é porque, tipo assim, existem diversas formas que a filosofia aborda o problema e diversas formas de a gente entender filosofia. Para além dessa abordagem histórica, existe uma outra perspectiva de você abordar a filosofia que é a partir de problemas. Ao invés de você querer pensar o que os autores falam sobre as coisas, o que determinado tempo histórico fala, pensar que existe uma pergunta. O problema é isso, né? Uma pergunta. Existe uma pergunta. Ou seja, essa abordagem de problema envolve até mais a questão do espanto, porque você depara com uma certa questão, um dado na realidade, e você vê que tem um problema ali. E aí, na hora que você vê esse problema, e a filosofia quer pensar esse problema a partir de uma questão racional, né? Uma questão lógica, filosófica, aí sim você tem esse impulso de entender esse problema. E a filosofia surgiu a partir disso. Mas saindo dessa questão de filosofia a partir dos problemas, na modernidade, na minha palestra eu acabo fazendo uma grande generalização, mas é uma grande generalização mesmo, assim. Porque, tipo assim, se a gente entrar, dar uma lupa no processo histórico, no momento histórico, a gente vai ver que tem um monte de coisa que não dá para reduzir, por exemplo, numa palestra aqui. Tem muitas questões, muitas discussões, e não existe só uma ideia assim, de verdade dentro da filosofia. Na modernidade, geralmente eu penso que na modernidade existe um problema de caráter epistemológico. Ele é mais epistemológico, no sentido de teoria do conhecimento, de o que é conhecimento, de como definir conhecimento, principalmente porque na modernidade a gente está estabelecendo a ciência, né? A ciência moderna. Então, na modernidade, vai existir dois grandes movimentos que vai diferenciar aí, que é o movimento, a perspectiva empirista e a perspectiva racionalista. Descartes no racionalismo, e o empirismo aí tem John Locke, tem David Hume, vários filósofos geralmente ligados à Inglaterra, Grã-Bretanha, e os racionalistas mais no contexto da França, no contexto continental, né? É um problema epistemológico porque você está querendo entender de onde vem a verdade.
qual é a origem das nossas ideias. E aí os empiristas vão falar que vem das sensações que a gente tem, e os racionalistas vão defender a questão das ideias inatas, porque existem ideias que já estão na nossa mente e que as sensações não podem ser critério de conhecimento, porque elas, além de nos enganar, a gente percebe que as sensações, as coisas no mundo mudam, né? Estão em transformação. Então não pode ser fonte de verdade. Então vai ter esses dois movimentos diferentes. E aí, geralmente, o problema do ceticismo vai estar muito ligado com o empirismo. Porque muitos filósofos empiristas acabam se tornando céticos porque você não consegue estabelecer uma verdade absoluta a partir da sensação. Na filosofia contemporânea aí fica mais difícil ainda explicar, porque o negócio fica muito esquisito. É uma parte que eu sou até um pouco mais frágil para falar, mas enfim, vai ter muito essa... Lembrando que a contemporânea, como eu falei na palestra, está muito ligado com essa ideia da crise na modernidade. A crise na modernidade. A gente tem, de um lado, surgindo na filosofia contemporânea, a filosofia analítica, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas a filosofia analítica ela tem uma abordagem de que ela busca clareza, distinção na exposição de ideias e lógica, que os conceitos sejam expostos de forma lógica. Basicamente, ela vai surgindo assim, principalmente ligado com a filosofia, essa questão das discussões lógicas no século XIX, enfim, e a questão da matemática também, enfim. Existe a filosofia continental. Por que continental? Porque geralmente está ligado com o ambiente lá da Europa, de Alemanha, França, enfim, a Dinamarca também, enfim. E geralmente tem uma abordagem filosófica um pouquinho mais diferente, porque eles privilegiam o estudo da história, a análise da discussão das questões a partir de uma investigação da história do pensamento. Mas na filosofia contemporânea existe realmente uma bagunça assim, de discussões sobre verdade, e a gente vai encontrar diversos autores, porque aí na filosofia contemporânea surge, por exemplo, os pensadores após o Hegel, porque Hegel tinha uma concepção de filosofia sistemática, tentar entender tudo a partir da razão. E realmente, para ele, a razão podia entender tudo, até o próprio Deus. Após o Hegel, vai ter diversos filósofos questionando ele, por exemplo, o meu amado Kierkegaard, e que vão desenvolver outras concepções históricas, questionando essa ideia do alcance da razão, ou utilizando a filosofia de Hegel com outros princípios, por exemplo, o Karl Marx, o próprio Kierkegaard, e vão começar a se preocupar com questões mais sociais, históricas, e também as questões relativas a problemas de ordem psicológica também, a questão da vontade, enfim. Existe uma mudança de um interesse da epistemologia para questões, às vezes, da política, as questões da sociedade, as questões ligadas à ética também. Então, deslocando do problema do conhecimento para essas questões, às vezes, um pouco mais práticas também, enfim. Mas existe, realmente, na filosofia contemporânea, um trem um pouquinho mais bagunçado. E aí a gente vai ter diversos movimentos. Aí, igual eu falei, no movimento existencialista, enfim, marxismo, pós-estruturalismo, vários, e muitos questionando essa ideia que existe uma verdade. O problema da verdade realmente se torna muito grande na filosofia contemporânea, e ela acaba perdendo seu espaço para muitos filósofos, não para todos, mas para muitos. E você falou aí do seu amado Kierkegaard, né? Fala aí pra gente, por que ele é tão amado pra você? Gente, eu vou falar do Kierkegaard aqui, mas porque eu tenho muitos amigos kierkegaardianos, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de Kierkegaard, mas eu tenho críticas. Eu duvido muito. Não, é porque tem alguns que eu conheço que eu acho que amam tanto que eu acho que se eu ouvir as críticas que eu faço, eles vão me bater. São mais fã, né? Entendi. Enfim, o Kierkegaard é um filósofo muito importante. Eu comecei a me interessar por Kierkegaard mais em 2014, assim, quando foi com uma música do Sweetfoot. Quem? Sweetfoot. Sweetfoot. Conheci ele ali. E eu acho que o que me moveu na época
foi um livro que eu comecei a ler naquela época, tinha uma tradução totalmente fuleira aqui no Brasil, que é Desespero Humano, mas que na verdade a tradução correta seria A Doença até a Morte, que hoje a editora Vozes trouxe, né? Mas esse livro, ele trata basicamente da questão do desespero e da questão de uma busca por uma identidade. Geralmente Kierkegaard é situado como o pai do existencialismo, mas não é. Existencialismo é um movimento filosófico que surge no século XX ligado com pensadores franceses. Kierkegaard influencia. Ele estava preocupado com a existência? Estava, mas não traz pressupostos existencialistas que eu apresentei na palestra, sobre não existe uma essência humana, enfim. Mas Kierkegaard, ele estava preocupado com a questão da existência humana e como a apropriação da fé cristã, como o cristianismo poderia ser entendido como apropriação de um si mesmo, de quem você é. A preocupação mais fundamental da filosofia do Kierkegaard é tornar-se si mesmo, tornar-se cristão, como a mesma coisa. Tornar-se si mesmo é tornar-se cristão. Tornar-se cristão é tornar-se si mesmo. Então, tudo que ele vai investigando na filosofia dele e a preocupação dele com a verdade é como você se apropria dessa verdade e essa verdade começa a determinar quem você é. Eu tenho algumas críticas ao Kierkegaard, por exemplo, a noção que ele tem, a crítica que ele faz contra a doutrina. Às vezes eu acho que ele realmente exagera um pouquinho na questão da subjetividade, que é o que a gente vê no movimento protestante, porque o movimento protestante enfoca a subjetividade, né, a essa questão da fé pessoal em detrimento da comunidade. Mas para mim ele se tornou muito fundamental para o modo como a gente conhece essa verdade, e uma verdade que não está ligado meramente com o conhecimento filosófico, mas é o conhecimento da verdade enquanto um ser existencial que está tentando levar essa verdade em toda a existência humana, em todos os seus aspectos, e um conhecimento da verdade que não é um conhecimento racional, mas é um encontro com o próprio Deus, e esse encontro com o próprio Deus não é um encontro meramente racional, é um encontro existencial com Deus. É o problema de como conhecer a Deus. Não dessa verdade, mas de como nós conhecemos a Deus, como nós encontramos a Deus. E para mim, eu acho que foi um pouco disso. Bem amado mesmo, né? Você não falou a contribuição. Você sabe que o Van Hooser, no Drama da Doutrina, ele vai muito nessa linha do Kierkegaard. Porque o Van Hooser vai dizer o seguinte: qual que é o papel das escrituras? Qual é o papel da doutrina? Basicamente, é fazer com que nós vivamos a nossa verdadeira identidade. Então, quando eu olho para a grande história e me vejo nessa grande história como participante ativo, eu vejo que as escrituras, elas nos convidam a, e aí o Van Hooser vai dizer, encenar o teodrama. Porque o que o Van Hooser faz? O livro Drama da Doutrina é basicamente a tese de doutorado do Van Hooser, e ele vai comparar a questão da doutrina com o teatro. Então ele vai dizer que as escrituras, elas nos levam à nossa verdadeira identidade. E nos levando à verdadeira identidade, nós passamos a exercer os nossos papéis da forma que nós fomos originalmente criados para exercer esses papéis. Outro ponto que é legal é a respeito dessa busca pela verdade, e aí eu vou fazer uma analogia rápida com Os Guinness. Os Guinness, ele escreve um livro chamado A Grande Busca pelo Sentido da Vida. Em algumas reuniões do NEFI eu já falei sobre esse livro, e eu penso que também podemos aplicar isso no que tange à verdade. O Os Guinness vai dizer que na grande busca pelo sentido da vida, nós passamos por 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de perguntas, de indagações, de questionamentos. A segunda etapa é a etapa de respostas dessas indagações e desses questionamentos. A terceira etapa
é a etapa das confirmações, das comprovações dessas respostas. E por fim, a última etapa é a etapa do compromisso. Eu, após indagar, após encontrar a resposta e após comprovar a resposta que eu encontrei, eu assumo esse compromisso. Eu penso que a busca pela verdade, ela também se dá mais ou menos nesse processo. Então, quando nós encontramos com a verdade, que como N.T. Wright vai dizer que importa, embora não seja fácil conhecê-la, mas quando nós nos encontramos com a verdade, quando nós a entendemos, quando essa verdade ela se materializa na nossa vida, nós assumimos o compromisso com essa verdade. Amém. Lindo. Eu fiquei pensando enquanto você falava que parece que eu tenho a impressão que às vezes a gente passa por todo esse processo, mas quando chega no compromisso, sabe, talvez a gente relativize nesse momento, porque é um chamado ao sacrifício mesmo, né? É uma finitude, é uma morte, né? Para todas as outras possibilidades, né? E aí, pensando nisso, mano, você já deu uma resposta assim bem teológica, né? Pensando dessa forma mais diretamente para o crente, né? Eu queria perguntar a vocês como que o cristão ele pode construir uma relação saudável, uma relação madura. Qual é o conselho de vocês aí? O que vocês acham que é interessante? O que funcionou para vocês? Para que o cristão construa uma relação madura com a verdade, sabe? Qual que é esse caminho que ele pode trilhar? Porque a gente, muitas vezes, ou passa por um processo de conversão, onde a gente precisa trilhar esse caminho, às vezes meio tateando, né? E a gente, às vezes, fica muito confuso. Ou a gente, às vezes, cresce na igreja e essas verdades estão meio jogadas, né? Meio espalhadas, assim. E a gente tem uma relação meio de dia a dia, né, com essa verdade, assim, não de compromisso, né? E aí, como é que a gente faz para a gente dar esse próximo passo, né, que é um passo de compromisso, que é um passo de entender um pouco mais essas verdades? Bom, o Van Hooser vai falar algo sobre a verdade e o martírio. Porque a partir do momento que nós nos comprometemos com a verdade, isso provavelmente implicará sofrimento. Então, assumir um compromisso com a verdade significa que você está disposto a sofrer. Você está disposto a sofrer. Agora, como ajudar um jovem a assumir definitivamente um compromisso com a verdade? E aí eu vou me juntar ao Tiago e eu vou fazer uma reflexão. Eu penso que o que pode ajudar um jovem a ter esse compromisso com a verdade é a igreja. Agora, como? É muito fácil nós termos uma concepção de igreja apenas como sendo um ambiente de virtudes espirituais. Quando a igreja entende que além de ser um ambiente de virtudes espirituais, a igreja é também um ambiente de virtudes morais e intelectuais, ela ajuda esse jovem a assumir esse compromisso com a verdade. Aonde que eu estou querendo chegar? Por que o jovem, muitas vezes, ele até conhece a verdade ou não assume esse compromisso? Pode ser falta de interesse desse jovem? Claro que pode. Evidente que pode. Mas a gente também precisa pensar do ponto de vista pedagógico. Como a igreja está exercendo um papel formativo e pedagógico para que esse jovem assuma esse compromisso com a verdade, um compromisso convicto, uma decisão madura,
Uma decisão ciente de que esse compromisso o levará ao martírio, ao sofrimento. Porque, volto a dizer, defender a verdade implica sofrimento. O meu intuito não é alarmar vocês que estão aqui ou você que nos assiste. Mas saiba que ao longo da história da igreja houveram muitos mártires que colocaram suas cabeças a prêmio por causa da verdade. Então, é basicamente isso. E que vocês também complementam aí, Manu, Tiago, tem outros crentes aqui, né? Não é só o Lincoln, né? Que a ideia é os crentes, assim, como é que a gente pode ter essa relação com a verdade? Desculpa, só antes de você falar, a gente já vai abrir para perguntas daqui a pouco, tá? Então, vai preparando a pergunta na sua cabeça aí e, enfim. Se quiser já levantar a mão, o Matheus já leva o microfone aí em você. Isso, boa. Legal. Eu vou puxar um gancho nisso que o Lincoln falou, mas talvez trazendo o foco para um outro lado, né? Porque o encontro de alguém, de um jovem ou quem seja com a verdade, ele obrigatoriamente faz essa pessoa trocar de rota. Então, se você se encontrou com a verdade, na verdade, se a verdade te encontrou, você está em outro caminho. E esse outro caminho vai exigir de você muitas responsabilidades. E as igrejas, elas têm um papel pedagógico, né, de ensinar as pessoas a serem firmes na verdade, mas a pessoa que se encontrou na verdade, ela também tem um compromisso com a igreja e um compromisso com todas as coisas, né, que a verdade impõe, inclusive o compromisso de cuidar do próprio coração e da própria mente, né? Então, você perguntou uma relação saudável, né? Eu acho que essa palavra, às vezes, ela é um pouco... Talvez ela fique carregada de um sentido ruim para quem escuta. Como é que eu tenho uma relação saudável com Deus? O que é uma relação saudável? Eu não sei, né? Quando eu escuto isso, tem muito a ver com o que é bom, o que é agradável, o que traz sempre felicidade ou um estado de estabilidade. E essa não é a realidade de andar na verdade, né? Andar na verdade, às vezes, vai te custar tudo, inclusive algumas felicidades. Então, eu creio que essa responsabilidade mesmo, né? De ter com a verdade saber quais coisas que essa verdade vai exigir de você também. Acho que é isso. Acho que só para complementar rapidinho, eu falei da igreja enquanto esse ambiente de virtude, mas tem a questão do jovem, sobre esse compromisso com a verdade. Uma última coisa, é entender que para que ele assuma esse compromisso com a verdade, é essencial a comunhão. A mesa, ela é essencial, porque é na mesa que nós aconselhamos, é na mesa que nós ensinamos, é na mesa que nós exortamos, é na mesa que nós compartilhamos as angústias do cotidiano. Então, ajuda muito a assumir esse compromisso com a verdade, estar disposto a vir para a mesa, estar disposto a viver em comunhão. Essa questão da investigação da verdade, eu acho que tem dois movimentos, né? Eu até falei que existe uma metodologia científica para o conhecimento da verdade. Quando eu falei que existe, e eu fiz muitas críticas a ela existe, e ela é real e ela é necessária. A relação, por exemplo, ela existe no mundo. Por quê? O próprio Deus falou que o ser humano foi colocado como alguém para dominar a criação, né? Agora, e a gente precisa dessa relação eu-isso até para sustentar a relação eu-tu, porque, sei lá, a gente precisa... coisas básicas, né? Tipo, essa relação com esse microfone, eu não vou relacionar com esse microfone um modo como eu relaciono com uma pessoa. Nenhum sentido, nenhuma analogia. Eu relaciono com o ser humano como eu-tu. Agora, com isso aqui, eu não vou relacionar com isso aqui, com eu-tu, com um apego, como se isso fosse uma pessoa. Igual muitos, eu vou fazer outra polêmica aqui, mas vamos lá. Os pais de pets, né? Fazem com seus animais. Mas um animal, ele, tá, você pode ter um cuidado e um apego, mas o Instagram seu animal dele tá não é um tu, né? Instagram tá na descrição, pode chegar lá. Seu animalzinho não é um tu, não é um ser humano.
Então eu sinto muito, mas ele não é seu filho. Mas tem que ter essa diferenciação. Mas o fato existe conhecimento científico. Agora, tem duas questões aqui. Primeiro, o conhecimento científico e a relação com a verdade, com essa relação de objeto, não é tudo. Que é o que, muitas das vezes, por exemplo, o Rodolfo falou, né, sobre o naturalismo. Naturalismo, que tem predominante nas ciências naturais e exatas também, é essa ideia de que a realidade é reduzida à natureza, à matéria. E isso vai acabar caindo no cientificismo, o naturalismo. Então, é essa mentalidade de que o que só existe no mundo é só natureza, é só relação eu-isso. É só esse tipo de conhecimento. Não é só isso. Porque na medida que quando você faz isso, você se torna objeto na natureza e você relaciona com as outras pessoas como se fosse um objeto. E, além disso, o fato de que a gente relaciona com a criação também de uma forma diferente. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para ser sacerdote na criação. No sentido de que a criação é um templo cósmico, né? Então, no sentido de que o ser humano foi criado como uma espécie de mediador, porque nele tem um princípio divino e o princípio da natureza. Então, ele media essa relação entre natureza e o próprio Deus. Mas o que o ser humano foi lá e fez? Ele pecou. Isso está muito, por exemplo, no Máximo confessou, né, o teólogo antigo. E aí, ao cair, ao pecar, ele se reduziu à mera criatura, ao mero nada, esqueceu-se de Deus e parou de ser um sacerdote na criação, de cuidar da criação, porque ele tinha o fato de dominar a criação, porque a criação ela precisa realmente de ser dominada, mas como alguém para cultivar e guardar o jardim, né? A verdade da criação. Então ele perdeu essa capacidade. E aí nós precisamos de Cristo, porque justamente Cristo recupera essa posição de sacerdote, de mediador. Isso é pensando um pouco na relação com a natureza, a relação do ser humano com a natureza. Agora, para a gente entender isso, a gente precisa de que existe uma verdade que amplia esse conceito, entendendo essa verdade como uma pessoa, a pessoa de Cristo, entendendo esse relacionamento com a verdade de modo pessoal. E Cristo nos diz que Ele é o caminho. É por isso que eu acho muito interessante a filosofia do Kierkegaard, e eu vou trazer um conceito interessante aqui, porque Kierkegaard estava questionando uma ideia na época, que era o hegelianismo, com essa ideia da razão, que quando se ampliava para a razão, para a existência, tentava enfiar a existência humana no meio da razão, num conceito abstrato de ser humano já pronto, já definido, já feito. Quando o Kierkegaard está trazendo o conceito de existência, porque a existência está situada no mundo como uma coisa que está se movendo para algo. Ela não está pronta, a existência humana não está pronta. É por isso que Kierkegaard questionava muito essa ideia de que na Europa, que associava que tipo assim, todos eram cristãos. E o cristianismo se transformando numa espécie de cultura. A crítica dele à cristandade. Ou seja, o cristianismo como cultura, como se todos já fossem cristãos. E aí, tipo assim, eu sou cristão por quê? Porque eu tô na Europa. Porque, enfim, meus pais são cristãos, porque eu pertenço à igreja do Estado, enfim. É por isso que eu sou cristão, mas não tem uma relação de que essa fé está entrando dentro da existência humana e formando ela. Só que a formação da verdade na existência humana dá-se na existência, no caminho, porque não é uma coisa que você aprende de uma vez. A relação com o cristianismo não é um fast food que você come tudo de uma vez e pronto, recebi tudo. Não, é no caminho, você está aprendendo sobre a verdade. Você se torna um discípulo e ao longo de toda a sua vida você vai ter que viver aprendendo, sendo formado nessa verdade. Então, você entra no cristianismo, entra cheio de problemas, todos nós entramos cheio de problemas, pecados, crises, e é ao longo da nossa vida inteira em que a gente vai sendo formado nesse caminho. Por isso que Cristo nos chama para o caminho e não, para uma universidade. Ele chama a gente para o caminho, e esse é o relacionamento com o cristianismo, com a verdade, sendo formado no caminho. É isso aí. E essa foi a contribuição do Juan, obrigado. Então, cara, depois dessa contribuição do Thiago aqui, fica até... Então, eu acho que o maior conselho que a gente tem que dar para os jovens em busca da verdade é não se contentar
com a imagem apenas da verdade. Eu gosto quando um cara fala assim, não, o maior conselho que eu tenho pra dar pros jovens, eu adoro. Tipo, o cara de 80 anos eu aqui tenho falando. 23 anos, viu, gente? Mas a alma é de velho. Mas, enfim, o maior conselho que eu tenho que dar para nós, jovens, é não se contentar com a imagem da verdade, e nem com os lapos da verdade, mas buscar a verdade naquilo que ela é por si só. Né? Voltando para Platão, você voltou em Kierkegaard, eu vou voltar para Platão agora. Voltando para Platão, muita gente, você deve ter ouvido na escola aí, o mito da caverna. Né? Todo mundo já escutou o mito da caverna. Mas vocês já perceberam, alguém já falou para vocês, que aquele que saiu da caverna, conheceu a verdade, ele voltou para a caverna? E quando ele volta para a caverna para avisar as pessoas daquilo que ele viu, eles tentaram matar ele. Então toda pessoa que conhece a verdade por aquilo que ela é por si, e ela se compromete em pregar essa verdade, ela vai correr perigo de vida. Né? Então, a verdade também, ela é o exercício das virtudes. Né? O Lincoln falou muito bem das virtudes morais e intelectuais. Né? A verdade é esse exercício das virtudes morais e esse exercício das virtudes intelectuais. E Aristóteles ele fala algo que é bastante importante, né? A gente vive em um mundo muito, muito breve, onde as coisas têm que acontecer para amanhã. Mas o exercício da virtude, para você conhecer a verdade, ele demanda tempo. Ele demanda bastante tempo. Né? Então, o homem que quer conhecer a verdade por aquilo que ela é, ele não pode se contentar nas imagens da verdade. Ele tem que buscar aquilo que ela é por si, né? Amando o belo, amando a verdade, amando o próximo e também sentando na comunhão, né? Vivendo em comunhão uns com os outros. E sabendo que você vai correr perigo de vida, né? Você falar da verdade, principalmente no mundo hoje, que é relativista, né? Você vai passar aperto. Então o conselho é se prepare, né? Que o bicho vai pegar. Basicamente é isso. Então, pessoal, a gente vai para as perguntas agora. Quem está aí com o microfone vai fazer a primeira pergunta, por favor. Fala seu nome para a gente aí. É isso. Olá, pessoal. Meu nome é Moreno. É nome mesmo. Eu sempre preciso fazer essa ressalva. E enquanto a gente, ao longo do dia, né, eu estava pensando algumas coisas assim. E para nós que somos cristãos, a partir de tudo que a gente já ouviu ao longo da vida e hoje aqui de tarde, enfim, uma coisa é muito clara, assim, né? A verdade para a gente está muito bem localizada. Enquanto para muitas pessoas ela é uma ideia, é um conceito, é uma incógnita, para a gente a verdade é uma pessoa, como a gente já falou aqui. A verdade tem um rosto, tem um corpo, e tem mesmo, né, no presente, porque a gente sabe que Cristo continua encarnado. Paulo vai falar sobre isso, inclusive em Colossenses, né, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Continua habitando, Cristo continua tendo um corpo. Agora, isso posto, surge uma questão, assim, e eu acho que quem ajuda a pensar nela é um filósofo famoso e moderno, vocês devem conhecê-lo, assim, ou pelo menos vocês já ouviram essa frase, eu imagino que sim. E a frase é o seguinte: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Mas, brincadeiras à parte, assim, é um pouco disso, assim. A gente crê fielmente que nós encontramos em Cristo a verdade universal de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio, enfim, aquilo para que tudo caminhe assim, ao longo da história, a história com H maiúsculo. Mas como é que a gente carrega isso e caminha no mundo onde as pessoas não creem nisso, não estão dispostas a crer assim, no mundo cada vez mais, como vocês falaram, fragmentado, onde as pessoas têm muitas verdades possíveis, assim, né? Então, por exemplo, quando Cristo encontra o jovem rico e ele faz o convite para o jovem vender tudo e seguir, ele não atende o convite, né? Mas a Bíblia diz que Cristo olhou, o amou e o deixou ir, assim. Então, me parece que o caminho nunca é o da imposição, assim. Aliás, ao longo da história, a gente tem vários exemplos de quando a gente tenta impor de cima para baixo alguma coisa, os resultados são catastróficos, inclusive para o testemunho que a gente dá como igreja, assim. Mas
eu tenho dificuldade de enxergar um caminho do meio, assim, né? Porque na tentativa de não impor, muitas vezes a gente vira aquele crente 007, assim, que pouco fala, pouco comunica, porque é de fato muito difícil lidar e se comunicar e se relacionar num mundo com pessoas que pensam tão diferentes e, enfim, cada cabeça uma sentença, né? Como diz o ditado. Então, na visão de vocês, quais são os caminhos para que a gente administre bem o fato de possuir em Cristo e na mensagem do Evangelho a verdade universal de todas as coisas, para que a gente consiga comunicar isso de forma respeitosa, mas sem se eximir, inclusive, de comunicar e de falar às pessoas? O que vocês diriam sobre a postura que nós precisamos ter em relação a isso? Eu falo, depois vocês corrigem o que precisarem. Você que não sabe, né, que você está vendo a gente aí de longe, hoje o Rodolfo Amorim, né, deu uma palestra aqui pra gente. E o Rodolfo, ele fala muito sobre um cara chamado Makoto Fujimura. E o Makoto tem ele tem um termo muito legal, assim. Ele tem uma abordagem, né, muito interessante. O foco dele, né, porque ele é um artista, ele fala muito sobre essa questão do diálogo com a cultura através da arte, né? E esse é o tema do Vitral, né? O diálogo do cristão com a cultura, como que a gente lida com tudo isso, né? Uma coisa que a gente fala muito no Vitral, e eu acho que tem a ver com o que o Makoto fala, é ser propositivo, né? Ao invés da gente simplesmente negar aquilo que está lá fora, e simplesmente querer calar as vozes que estão sendo levantadas lá fora, eu acredito que a gente, muito mais que isso, precisa levantar as nossas vozes, sabe? E se propor a fazer algo que é bom. Eu acho que muitas vezes, nós cristãos, a gente perde muito tempo querendo calar a voz do outro, querendo calar a voz do que está dizendo uma mentira. E nesse tempo que a gente perde, querendo calar a voz do outro que está falando uma mentira, a gente deixa de falar a verdade. Então, eu acredito que passa muito por esse lugar que a gente precisa produzir coisa boa, sabe? A gente precisa fazer coisa boa. O Rodolfo, enfim, a palestra dele foi sobre isso, né? Fazer coisas boas para o mundo, ser relevante. E o conceito do Makoto Fujimura é o conceito de estuário, que é basicamente assim, um lugar onde rios se encontram e ali existe um lugar frutífero, onde o organismo se desenvolve, onde o peixe se desenvolve, etc. E a ideia é que pessoas, cristãos, que são produtores de cultura, se encontrem em lugares que sejam frutíferos. Então, ao invés de você simplesmente querer mudar o mundo, né, de forma heróica, né, e querer ser, entre aspas, né, o Lutero, que nem ele fez sozinho, né, absolutamente não. Ao invés de você querer ser um herói, né, e querer ser o protagonista, eu acredito demais em pensar em se tornar um participante da história, né, que já está sendo desenvolvida, sabe? E não querer fazer isso sozinho, mas encontrar pessoas que já estão fazendo isso, sabe? A proposta aí puxando sardinha, né, pra caramba, pro outro lado, né? Mas a proposta do Vitral é essa, pra caramba, assim, porque é encontrar gente que já está fazendo isso por aí e interligar, sabe? Fazer essas pontes, assim. A proposta do Nefi também, claro. Então, acho que é tipo assim, cara, ao invés de pensar em grandes projetos, que eu acho que realmente a gente entra em crise quando a gente vai para esses lugares, sabe? Eu penso muito nisso, tipo assim, cara, o que eu posso fazer nos pequenos lugares onde eu já estou inserido e causar essas pequenas mudanças, assim. E, enfim, ir para o ordinário, né? Aí eu tenho que falar do que eu sou testemunha, sou testemunha de Shoring, que é a liturgia do ordinário. Então, assim, poxa, você está onde, né? O que você está fazendo? Se localiza primeiro, antes de querer pensar na história da Europa. É importante estudar a história da Europa, tá? Mas assim, antes de querer pensar em tudo, pensa no seu bairro, pensa no seu dia a dia. É isso. E leia a liturgia do ordinário. Jeremias vai dizer para os exilados na Babilônia para buscarem a prosperidade da cidade. Aquele povo estava exilado. Aquele povo estava na Babilônia. Aquele povo foi tirado do lugar onde eles estavam e agora estava no contexto da Babilônia. E mesmo assim, Jeremias fala para aquele povo buscar a prosperidade da cidade.
aonde que Jeremias quer chegar, ou o que nós podemos entender com Jeremias falando isso? Tem 2 livros muito legais, que é A Missão do Povo de Deus, do Chris White, e o outro é Igreja Missional à Luz da Bíblia, do Michael Gorin. E eu penso que tanto Jeremias, como Gorin e Wright, quanto Rodolfo Amorim na palestra dele, vão dizer que nós fazemos missão também através das nossas vocações. Porque às vezes se pensa no conceito de missão ou de missões, ou no sentido transcultural, que você vai enviar alguém para outro lugar para evangelizar, ou vai pensar missões como a galera da igreja se reúne, bora evangelizar na praça. Ok, isso também é missão. Mas missão é você refletir essa nova identidade que você tem em Cristo, através da sua vocação, contribuindo para a prosperidade da cidade, contribuindo para a cultura. Porque nós, muitas vezes, vemos 2 extremos. Ou o distanciamento da cultura, ou seja, não, vamos ficar aqui no nosso nicho evangélico aqui, e o mundo lá fora é outro país, é outro mundo. Ou então, a gente se lança de uma forma que a gente vai absorvendo tudo também. Então, primeiro, entendendo que nós fomos criados para participarmos da missão de Deus. E participar da missão de Deus implica proclamar o evangelho, mas também no dia a dia, no ordinário, resplandecermos a glória de Deus, produzindo boa cultura, boa arte, boa música, sendo um excelente funcionário, sendo um excelente patrão, um excelente pai, um excelente filho, um excelente amigo, um excelente esposo e esposa, tudo isso para a glória de Deus. Então, eu penso que isso também ajuda a responder um pouco essa questão, porque nós vamos ser confrontados até nessas coisas. Vou te dar um exemplo. Você trabalha numa empresa e de repente o telefone toca e o seu patrão diz para você e fala o seguinte: se for para mim, fala que eu não estou aqui. E aí? Ele mandou falar que ele não tá. O que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu patrão não tá? Ou eu vou colocar minha cabeça a prêmio, correr o risco de ser demitido pela verdade? Nós precisamos entender que isso é missionalidade. E não tem como nos afastarmos disso, seja em proclamação, seja no exercício das nossas vocações, sendo no ordinário, seja no cotidiano da vida. Bom, meu nome é Daniel, muito obrigado por dar essa oportunidade de perguntar. Eu espero fazer uma pergunta rápida, mas acho que eu tenho mais de uma pergunta, espero poder fazer todas elas, mas eu tenho uma pergunta sobre, primeiro, quanto à filosofia platônica e socrática, a gente começa, então, nesse dia a gente começou discutindo, então, essas filosofias, e uma das primeiras verdades que Platão e Sócrates se questionam seria esse conhece a ti mesmo, né? Essa verdade de si mesmo. E nessa verdade de si mesmo, a gente foi perdendo essa capacidade de saber essa verdade individual, e com o passar do tempo, principalmente com as filosofias que a gente foi vendo nesse dia, as filosofias marxistas
e positivistas, a gente viu então o homem cada vez mais massificado, ele não mais como indivíduo. E hoje nós vemos então pessoas que buscam sua identidade, esse eu mesmo, não mais nessa identidade própria, mas em categorias e subgrupos facciosos, né, como grupos étnicos, gêneros ou esse tipo de coisa. Como fazermos para levar a essa pessoa uma palavra que ela consiga entender a sua identidade individual de homem pecador, de pessoa pecadora? E a outra pergunta que eu tenho a fazer é sobre a verdade, que a gente estava discutindo antes, né? Essa verdade de Platão que nunca é revelada, mas e hoje em dia, numa época de fake news, onde a verdade é sempre uma verdade positivista, então a gente sempre tem uma verdade que ela é científica, mas uma verdade quando é de conceitos menores, é sempre a minha verdade, a sua verdade, mas Platão nos deixou, ao menos, uma questão de opinião correta, seria essa ortodoxia que hoje a gente não vê muito entre as discussões, se há uma opinião correta, como a gente consegue retomar esse conceito. Se eu puder fazer uma terceira pergunta sobre história, é possível hoje nós retomarmos, como você tinha falado na sua palestra, conceitos dentro da academia, o conceito de divina providência e o conceito, uma leitura histórica cuja chave epistemológica, cuja a leitura hermenêutica seja a visão cristã? É isso, muito obrigado. Muita coisa, né? Mas... E aí, os filósofos aqui querem começar as duas primeiras perguntas dele? Que pergunta difícil, né? E aí, Manu, segura a terceira pergunta que ele falou. Eu tava brincando com o Juan aqui, mas, enfim, eu vou ter que falar, mas é porque a primeira pergunta, o Kiki ela responde ela todinha. Mas, tá, a primeira pergunta é sobre essa questão da verdade no homem e da questão da dissipação do homem nessa questão aí da massa. Aí você fala dos vários movimentos, né? Vamos lá. É porque, na verdade, esse é outro problema que o Kierkegaard vai dialogar, né, com essa questão da perda do indivíduo humano, do si mesmo, mas essa figura do indivíduo é uma figura que vai surgir de uma forma bem fundamental na filosofia do Kierkegaard. Ele vai dar uma ênfase muito grande na figura do indivíduo. Porque a gente tem o movimento hegeliano, porque muitos desses movimentos que você falou aí surgem a partir da questão do hegelianismo, menos o positivismo. O positivismo é uma outra questão. Mas a questão aí do marxismo, existe muito essa questão do marxismo, porque o marxismo reduz o ser humano à questão aí do ser social. É curioso porque vários filósofos vão abordar uma certa noção, eu estou tentando lembrar aqui o termo agora, mas a partir da discussão do Hegel, essa noção de interesse. Se não me falha a memória, é o conceito de interesse. E aí Kierkegaard vai ser um deles. Mas essa questão ela vai surgindo, por exemplo, em Marx, na questão da questão social, do interesse social. Vai ter outros filósofos que agora eu não lembro, tem o Stirner, que é a questão lá do egoísmo, enfim. E o Kierkegaard vai ter essa noção do interesse, a questão que eu falei do pathos, da paixão, mas a partir da questão da figura do indivíduo e a importância do agir dele, mas em relação a uma verdade divina. Então, o Kierkegaard vai criticar essa questão vai pensar essa questão do indivíduo e fazer uma crítica ao conceito de multidão. Tanto uma multidão situada numa questão de uma figura humana localizada na razão, que é a figura do ser humano abstrato, uma ideia racional abstrata de ser humano, mas tanto a questão do ser humano da figura da multidão, do ser humano na sociedade, preocupado com as questões históricas, com as questões sociais da sua época, com as questões meramente temporais e esquecendo que ele é um indivíduo perante Deus. É uma categoria fundamental na filosofia do Kierkegaard, ser um indivíduo perante Deus. E esse encontro individual que você tem diante de Deus e
medida que você encontra Deus como um indivíduo, sozinho com Ele, e essa verdade começa a ser incorporada em você, e você começa a ter esse agir, né? Esse agir humano a partir dessa verdade. Então, o Kierkegaard vai realmente criticar muito essa ideia da multidão. A segunda pergunta era sobre a questão da opinião correta na filosofia. Se é possível estabelecer uma ideia de opinião correta em meio a essa questão da falta de verdade? Essa pergunta é mais difícil. Então, é porque filosofia tem vários filósofos falando um monte de coisa. E cada um defendendo uma noção dentro da filosofia. Eu não diria que dentro da filosofia é possível estabelecer uma verdade absoluta, no sentido de que porque uma verdade absoluta, eu entendo que é uma categoria que transcende a racionalidade humana. Então ela não é estabelecida pela razão. Na verdade, a razão parte dela. A razão funciona a partir dessa categoria de verdade absoluta. Ela não simplesmente cria isso. Então, seria uma coisa do tipo assim, não é que é relativo, tudo é relativo, mas está relacionado à nossa limitação de compreender e relacionado à limitação do método também, né? Exatamente. É a limitação da racionalidade humana em estabelecer isso. Então, eu não acho, porque para mim filosofia é realmente um esforço racional, né, de compreensão da verdade, enfim. A filosofia em si, ela não é capaz disso. Eu gosto muito desses filósofos, como, por exemplo, Pascal, Kierkegaard, porque eles vão, ao longo de toda da sua abordagem filosófica, vai falando dos limites da filosofia. E de como ela tenta definir essas coisas e ela não consegue. Por exemplo, o Pascal fazendo críticas, quando ele vai falar lá dos movimentos filosóficos antigos, ele vai falar lá de Epicuro, do estoico, do platônico, tentando definir Deus, às vezes, tipo assim, eu quero encontrar Deus no número, na razão, e aí que Pascal fala, o Deus do cristianismo é simplesmente algo diferente. Não é um encontro com uma filosofia. É um encontro com Deus encarnado em Cristo, que é um encontro pessoal de alguém que nos ama, que nos salva. Então é muito diferente. Então, para mim, eu sempre parto desse movimento de apontar os limites da filosofia e os limites da razão humana para estabelecer esse conhecimento. Isso que o Thiago falou é bastante importante sobre os limites da razão humana, né? Lá o próprio Platão, quando ele vai falar, né, sobre o que você citou aí, sobre o conhecimento da verdade, ele chega em um momento que ele não consegue definir aquilo que transcende, uma verdade que transcende as coisas sensíveis. O pessoal vai falando, que doideira é isso aí, né? Mas ele chega em um limite que ele não consegue explicar. É uma verdade que transcende as realidades sensíveis. Então, ele não recorre mais à razão, né? Platão vai recorrer aos mitos. A galera que gosta de Platão já deve ter lido que ele gosta bastante de mito, né? Então ele vai recorrer aos mitos. E no Conhecer-te a ti mesmo, né? Lá com Sócrates ele fala também no sentido de você conhecer as inclinações dos seus próprios desejos. A gente vive hoje numa sociedade de pessoas, de jovens, na maioria das vezes, que são jogadas aos prazeres porque as pessoas não conhecem a inclinação dos seus prazeres, né? Então Sócrates, ele fala, conhece a ti mesmo, conhece a inclinação, né, dos seus prazeres, a alma, e busca o equilíbrio através da virtude. Porém, você conceber a verdade através da filosofia é bastante complicado, né? Como o Thiago disse, há várias interpretações, né? E não tem como a gente pautar o conhecimento da verdade porque nós somos limitados. A gente sempre vive no devir, né? A gente sempre vive numa coisa que amanhã não vai ser a mesma. E a gente está tentando compreender aquilo que é eterno. Então não tem como. Aristóteles, ele fala que o primeiro motor, ele não é algo que está no devir, ele é pensamento de pensamento e ele é imutável. Então não tem como a gente conceber a verdade disso. É um pouco complicado e na história da filosofia também teve tentativas, como o Thiago disse,
mas nenhuma consegue conceber a verdade. Só o cristianismo que consegue conhecer a verdade encarnada, né? O cristão, ele é um ser privilegiado, vamos se falar assim. Essa pergunta é muito boa. Se é possível retomar na academia o conceito da providência para a interpretação da história, não é isso? Eu não sei se é possível. Eu queria muito que acontecesse, assim, sendo sincera. Eu acho difícil, porque a interpretação histórica diz muito sobre o que você crê, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o curso da história. Então, você interpreta a história dessa forma. Para mim, é algo fácil, para todos nós, é algo fácil ver a mão de Deus guiando toda a história, porque eu sou cristã. Mas já tive algumas experiências conversando com pessoas. Eu tive uma experiência em específico com uma pessoa que eu conheci na faculdade que durou 2 anos, assim, de conversas com muita paciência, né? Era uma pessoa que tinha interesse na fé cristã. Mas até que todos aqueles pensamentos fossem desconstruídos, como eles gostam de dizer, custa, porque é uma fortaleza que você vai criando. É uma visão de mundo que está, de fato, caindo por terra. Então, eu acho muito difícil, especialmente quando a gente pensa que algumas linhas de pensamento funcionam até mesmo, eu considero como um tipo de religião. Né? Se você enxerga todo mundo nessa perspectiva, se tudo o que você vê consegue ser encaixado naquela linha de pensamento, isso é um pensamento religioso, né? Então, eu acredito, tem algo também interessante que não é igual, isso não é ver a história de acordo com a providência, que é a questão de você ter um historiador respeitoso, que compreende, que você entende o mundo daquela forma, mas ele não crê. Então, esse conceito da providência, ele ainda não está incutido na pesquisa. Ele entra como uma compreensão, porque pelo próprio método da história, diz, né, que cabe ao historiador não julgar o passado ou os fatos, mas compreender. Então, não considero que isso ainda esteja integrado como forma de pesquisa, ou não vejo ainda, né, esse cenário mudando, mas você me perguntou se eu acho que é possível, acho que é possível, sim, tem esperança, né? Amém. Mas é isso. Boa noite, meu nome é Weller. Minha pergunta hoje é como a igreja ela pode conciliar a teologia e a filosofia, né, na questão da verdade, né, já que a teologia ela apresenta, como o amigo que disse, uma verdade, né, que ela tem rosto, ela é uma pessoa, e a filosofia ela apresenta, na sua grande maioria, esse relativismo, né, que banaliza as outras linhas de pensamento. Como a igreja ela pode abrir para o público de uma maneira saudável, sem gerar polêmica, sem gerar discussão, que divida a igreja, a verdade. Né? Porque muitas igrejas pensam que a filosofia ela é algo que não deve ser considerado. Né? Então, como a gente pode conciliar esses dois estudos, né, essas duas linhas de pensamentos dentro da igreja? É possível haver diálogo entre Atenas e Jerusalém? Segundo Tertuliano, não. Tô brincando. Tô brincando. Boa pergunta. Você sabe que eu vou voltar numa resposta anterior que eu dei, como a igreja pode promover esse diálogo entre teologia e filosofia. Eu parto do princípio de que, a partir do momento que a igreja entende que ela é uma incubadora de virtudes, ela passa a trazer para a mesa questões relevantes, como, por exemplo, o diálogo entre teologia e filosofia. Até porque nós temos muitos filósofos cristãos também, né? A gente tem, por exemplo, J.K. Smith, né? William Lane Craig. Então, nós temos filósofos cristãos. Tem o Plantinga, né? Então, eu penso que a igreja, ela pode se abrir para isso se ela
der o espaço necessário para que perguntas honestas sejam feitas. Entende? Então, isso não vai causar uma anarquia na igreja. Eu penso que a igreja não proporcionar esse espaço, sim, pode ser um problema. Porque aí, ao invés de você preparar o jovem cristão para assumir um compromisso com a verdade, você, ou melhor, nós como igreja, vamos estar perdendo uma excelente oportunidade. E depois, quando a igreja perde, entre aspas, esse jovem, a gente tenta elencar várias causas, mas a gente nunca volta o olhar para nós e dizermos aonde nós falhamos. Então eu penso que quanto mais a igreja proporcionar um ambiente pedagógico, melhor. Graças a Deus, nós temos iniciativas como o NEFI, como o Vitral, como a ABC2, como o Labri, como os meninos do Seguro da Verdade, lá no Pará. Mas o ideal é que esses ambientes, essas discussões se dessem nas igrejas locais. Ah, Lincoln, a minha igreja local não proporciona isso. O que fazer então? Se coloque à disposição do seu pastor local ou da sua pastora local e comece, dê início a isso. Talvez num curto prazo você pode não perceber mudanças tão significativas, mas a médio e longo prazo, a igreja verá os frutos desse se colocar como um ambiente pedagógico, como essa incubadora de virtudes. Vamos lá. Eu briguei do Tertuliano, mas não acredito nele não, viu, gente? Mas eu acho interessante porque na filosofia, como eu havia dito, existem várias abordagens. Por exemplo, você pega um Plantinga, você pega um James Smith, você pega um Kierkegaard. Cada um tem uma forma de abordagem da questão da filosofia, cada um partindo de um método distinto. Então, existem várias formas que a gente pode até responder esse problema do diálogo entre teologia e filosofia e como a filosofia poderia ajudar, enfim. Eu vou partir, por exemplo, de uma questão interessante, por exemplo, da questão do surgimento da questão do diálogo entre teologia e filosofia no contexto latino da teologia cristã primitiva, por exemplo, da patrística, né? Não só com Agostinho, mas Justino Marte, Clemente de Alexandria, vários pensadores. Quando você vai vendo o surgimento da filosofia e da teologia, não é igual a gente que separa as coisas tudo bonitinho assim. Era tudo junto. Filosofia e teologia estava tudo ligado porque até porque a abordagem filosófica da época era muito distinta da nossa. Tem um filósofo que eu não vou falar que eu gosto, porque eu ainda estou lendo ele, que é o Pierre Hadot. Não, é o Pierre Hadot. Ele não é cristão, mas quando ele vai estudar a filosofia antiga, até uma indicação, quando ele vai abordando as escolas de filosofia antiga, ele percebe que é muito diferente dessa abordagem que a gente tem de uma abordagem sistemática e profissional da filosofia, ligado à universidade. Na época, o que a gente tem são escolas de pensamento, escolas de vida, que estão ligadas. Quando você se interessa por uma certa perspectiva filosófica, você não está apenas interessado em entender um problema, mas você está interessado em ser formado naquela doutrina. Então, quando tem um cara lá, o estoico, um platônico, um epicurista, eles estão encarnando uma filosofia na existência deles. E o cristianismo seria uma dessas propostas diferentes dessas outras doutrinas. Por exemplo, tem o Justino Marte, que é um teólogo filósofo patrístico. É muito interessante que, eu não lembro qual livro agora, na primeira ou na segunda apologia, quando ele vai falando
da caminhada dele, que começou em uma certa doutrina filosófica. Ele vai passando por várias escolas filosóficas gregas, passa pelo platonismo, passa pelo estoicismo, passa por vários, até chegar no momento que ele entra numa crise e aí ele encontra um senhor no meio desse caminho, e esse senhor apresenta o cristianismo para ele, e aí ele encontra o sentido dele ali, o sentido da vida dele, e aí você vai vendo, né? Todas essas filosofias sendo incorporadas no caminho dele. Eram filosofias entendidas como um estilo de vida. E aí, quando ele encontra o cristianismo, ele encontra o cristianismo como a filosofia verdadeira. Claro, estou falando aqui da abordagem mais antiga sobre a relação entre filosofia e teologia. Mas eu falo isso porque, por exemplo, vários conceitos teológicos que a gente viu sendo desenvolvidos ao longo da igreja sobre conceitos teológicos, por exemplo, conceitos da Trindade, foram desenvolvidos a partir de conceitos filosóficos estudados na época. E eles foram tentando entender como a filosofia poderia ajudar a entender e racionalmente, ou entender como funcionam esses conceitos teológicos. Essa seria uma abordagem, por exemplo, que eu acabei de trazer. Mas existem várias outras formas, eu nem posso resumir todas aqui, mas, enfim, acho que é isso, tem várias formas de trazer. E só uma questão, a filosofia não traz um relativismo, na verdade, são autores que trazem. Aí seria, por exemplo, Nietzsche, o pós-estruturalismo, como Foucault, vários filósofos da contemporaneidade, mas varia muito. Show, vamos para a última pergunta. Eu fiz até umas anotações, para ser mais breve, com respeito à sua pergunta. A primeira pergunta, sobre como a gente pode dialogar com essas pessoas sem ser uma imposição, mas, ao mesmo tempo, não sermos omissos. E isso foi um problema que eu enfrentei durante o meu curso, porque na escola eu participava de grupos de evangelismo e fazia muitos trabalhos, e na faculdade não foi bem assim, né? A gente não tem a mesma abertura que a gente tem no ensino fundamental e ensino médio. E eu comecei a realmente ter essa dificuldade, eu não conseguia falar com as pessoas. E, ao longo dos períodos, eu fui percebendo que a nossa missão, como o Lincoln e o Bruno disse, está justamente no ordinário. A nossa missão está no ordinário e exercendo a nossa vocação. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, fazer todas as funções, sendo que a nossa, às vezes, está sendo negligenciada. Então, as pessoas também, como eu percebi, eu escutei muito, sabe? Eu acho que eu falei menos. Eu escutei mais do que falei, e as pessoas, elas estão querendo muito mais um cristianismo prático do que um conhecimento teórico. Porque de teoria elas já estão cansadas de ouvir, mas de prática, de alguém que escute o que ela está falando, está muito raro. E eu pude a oportunidade de escutar muitas pessoas que falaram: olha, eu fui expulso da igreja, olha, isso aconteceu, eu tentava conversar, mas nunca fui ouvido. E às vezes as pessoas estão querendo mais ser ouvidas do que ter mais um conhecimento na cabeça delas. Deixa eu colocar aqui para eu não me perder. E a forma de fazer isso é dar atenção, né? Não diminuir a dor do outro, mas pelo contrário, né? Ser empáticos e problematizar e discutir a dor do outro. E a gente precisa ser intencionais. Eu fiz comunicação e eu sou apaixonada pela construção do discurso. É a minha parte preferida. E a gente falou muito sobre discurso, né? O Lincoln falou sobre o discurso. E por que não nós também não nos inserirmos na construção do discurso? Mas a gente não se ater só a ele. E, para concluir minha fala, toda essa ansiedade que eu sofri na faculdade, eu coloquei no meu TCC. E o meu TCC ele não foi uma conclusão de curso. Eu gosto de dizer que ele foi uma conclusão do meu ministério na universidade. Eu vou aproveitar para fazer um merchan, né, porque eu fiz publicidade. Eu fiz um videoclipe chamado Ruídos, está lá no YouTube. E esse videoclipe, no meu memorial, eu coloquei sobre a construção do discurso, sobre o surgimento do gospel no Brasil, especificamente. E ele fala justamente sobre a trajetória de uma pessoa cristã que lida com os dois polos, da universidade e também da igreja. E de como esses dois polos não estão desassociados e não precisam estar. E sobre o diálogo que existe
E os ruídos, que é o nome do clipe, os ruídos que interferem, que atrapalham que esse diálogo exista. Então, para não falar muito mais tempo, eu acredito que a resposta está no diálogo, no ordinário, como vocês disseram, e em atender a nossa vocação. Eu não sei se ficou claro o que eu disse, mas eu acho que é isso. Às vezes o nosso ministério é mais sobre escutar do que sobre falar. Muito legal, pessoal. Legal demais. Bom, vamos deixar o link aí na descrição, hein? Galera, é o seguinte, a gente está terminando aqui esse podcast. Foi um dia bom, dia muito cheio, né? A gente tem aí muita coisa para digerir. Você que assistiu esse podcast já tem muita coisa para digerir, né? Foram citados muitos autores, foram citados muitos materiais aqui, muitas linhas filosóficas, teológicas, históricas e por aí vai. É muito legal quando você tem um lugar, eu acho, para buscar referências, né? Eu acredito muito que o Vitral vai ser esse lugar onde pessoas vão poder ir pensando, né, algumas coisas que vão servir para elas. Então, quem sabe você que chegou até aqui, sei lá, uma hora pode voltar e anotar, né, todas as referências e tal. Quem sabe a gente coloca algumas coisas aí na descrição, né, alguns links aí e tal. Mas você também pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato com o Nefi, pode entrar em contato com essas pessoas que estão aqui. A gente vai deixar o link do Instagram delas aí na descrição e você pode entrar em contato com elas para trocar mais ideia, conversar mais, esclarecer mais coisas. Eu acredito que não caminhar sozinho em todas essas dúvidas é muito importante. E é isso, vamos fechar? Vamos fechar? Então, galera, é isso. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E, seja um vitralista, por favor, nos ajude. Que legal. A gente tá aqui, três tripés aqui que a gente comprou com a ajuda dos vitralistas. Esse microfone que eu tô segurando, olha que legal. A gente tá aqui felizinho, né? Porque a gente conseguiu comprar umas coisas novas. Então, muito obrigado. E, enfim, coopere conosco. E todos os links estão na descrição. E é isso, mais algum recado? Gente, obrigado. Valeu. Dá um tchauzinho para aquela câmera do meio lá, ó. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.